Olá, comunidade gramadense, muito boa tarde. Eu sou o vereador Neri da Farmácia e hoje tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui no espaço da TV Câmara, Dr. Hugo Cardoso, médico veterinário, há mais de 40 anos, né, na profissão, cuidando dos nossos pets aqui na cidade de Gramado e proprietário também da clínica Saúde Animal, que esse ano completou 37 anos. Então hoje nós vamos falar sobre a programação do Julho Dourado, que é o mês que as informações para a nossa população são importantes dentro das zoonoses, que são as transmissões, a transmissão de doenças, né, dos animais para os humanos. Então é um projeto protocolado por esse vereador, né, em 2023. No ano passado, por virtude dos episódios climáticos, a gente não conseguiu realizar então essa campanha, trazer essas informações à comunidade, mas esse ano aí, então, a gente está iniciando, já tivemos uma programação aí durante a semana, um painel aí com convidados aí que também trouxeram várias informações, e hoje, então, o doutor Hugo vai estar falando com nós aí e trazendo essas importantes informações aí para a nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, doutor Hugo, pode se apresentar aí para a nossa comunidade. Quem não te conhece em Gramado, né, acho que a Eu maioria dos acho que gramadenses e catarinenses, né, conhece. maioria conhece. Eu estou em atividade em Gramado há 38 anos, há 37 com a Clínica Veterinária Saúde Animal, e estou há 42 anos formado. Então, acho que grande parte da população gramadense, né, comunidade gramadense, eu acho que me conhece. Então, mas eu, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a comunidade que nos assiste e parabenizar, Neri, por esse teu trabalho, esse teu empenho com a causa animal. Eu acho que isso é muito importante porque a gente, como veterinário, muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, mas hoje em dia começou a aparecer um pouco mais de apoio dos serviços públicos, e como é o caso desse teu trabalho agora aí com esse Julho Dourado, é uma preocupação principalmente com as zoonoses e com a vacinação dos animais. É um belo trabalho e te dou os parabéns por esse teu trabalho, Obrigado, Nery. obrigado, Parabéns doutor. mesmo. Obrigado. Esse é uma preocupação, né, com a saúde, é caso de saúde pública, né? Então, toda a informação, né, doutora, é sempre bem-vinda. E nós, como legisladores, né, a gente está sempre em contato com a comunidade, a gente sente, né, que a causa animal, ela está muito presente no dia a dia hoje das pessoas. Dificilmente um lar não tem um pet, ou um cão, ou um gato, né? E por mais que o município faça o executivo, né? O município somos todos nós, mas o executivo faça o seu trabalho também dentro da vigilância sanitária, que cuida também dessa parte dos animais, com várias campanhas dentro da questão de doação, posse responsável, sempre trazendo também informações para a comunidade, mas a gente também, como legislativo, nós sempre cumprir com a nossa função também com a parte, né, de todo o trabalho que nos cabe, também para estar orientando e facilitando e levando informações para que as famílias vivem felizes com os seus animaizinhos e que não tenha nenhum problema de doença. Além do Julho Dourado, que é esse mês também que é de conscientização sobre as zoonoses, um projeto que a gente criou lá em 2023, a gente também tem agora protocolado, né, há mais ou menos uma semana, também o projeto para estar auxiliando, então, as ONGs também que cuidam dos animais, tem um papel muito importante, né, doutor? E é um braço muito forte do poder público também, porque o poder público não consegue estar em todos os lugares. Então, as ONGs são fundamentais e prestam na nossa cidade de Gramado um papel fundamental. Então, eu protocolei, como ele é um projeto que ele onera um pouco o executivo, e nós, como vereadores, a gente não pode criar projetos que tragam despesa executiva, então eu protocolei um projeto de indicação ao executivo, onde eu propus então que o município criasse a farmácia solidária veterinária. Nos mesmos modos que hoje nós temos uma farmácia humana, né, onde a gente pode perder um ente querido e às vezes sobram muitos medicamentos em casa, para não deixar aqueles medicamentos na gaveta e aqueles medicamentos
possam vencer, né, no prazo de validade. Então, que se doe hoje na Secretaria da Saúde lá, que o farmacêutico está lá para receber todas as medicações que os familiares entregarem lá e doarem para que seja distribuído para outras pessoas. Então, a farmácia solidária veterinária ela tem o mesmo viés, né, do seu animalzinho em casa, está fazendo um tratamento, não tem onde colocar, às vezes, o medicamento que sobrou, então doa para a farmácia solidária veterinária, que a partir daí a Secretaria da Saúde, ali a Vigilância em Saúde Animal pode estar doando, então, para as ONGs aí, para estar cuidando e auxiliando também, que muitas vezes eles desprendem alguns valores, né, do seu orçamento para estar cuidando dos animais. Então a gente tem esse compromisso, a gente é muito parceiro, tanto da iniciativa privada, que é o teu caso, né, doutor, lá na sua clínica, do trabalho profissional teu e de outros profissionais na cidade, como também das ONGs, né, e também essa participação muito importante entre os poderes e a nossa comunidade para que a gente consiga ter êxito aí nos projetos. Então, nós vamos falar um pouco do Júlio Dourado, a gente já deu uma iniciativa, o pontapé inicial, explicando um pouco o que é esse mês e o que se faz durante esse mês. E esses cuidados que o senhor acompanha na sua rotina do dia a dia, o senhor acha importante, com certeza esse debate sempre é bem-vindo, né? Como o senhor vê, né, esse projeto Júlio Dourado e o que ele pode estar auxiliando, então, aí, né, na orientação aí da nossa população sobre as zoonoses? O importante, Neri, desse teu projeto é a divulgação do conhecimento. Ou seja, muitas pessoas pensam, como a gente estava conversando antes fora do ar, muitas pessoas pensam, adquirem um animalzinho, adotam um animalzinho, mas elas têm a mínima noção de doenças que os animais podem ter e de doenças que os animais podem ter e vir a transmitir a nós, aos humanos. Então, o principal que eu acho desse teu trabalho é essa divulgação uma conscientização, digamos assim, das pessoas sobre ter um animal com responsabilidade, porque não, tu adquirir um animal, se tu, vamos até pelo lado financeiro, tu vai adotar um animalzinho, mas tu não tem condições de fazer as vacinas, às vezes não tem condições nem de alimentar, não pode adotar. Eu acho que aí a pessoa tem que pensar, tem que refletir, tem que ter responsabilidade, porque tem muitas doenças, a gente vai falar aí daqui a pouco, tem muitas doenças dos animais, inclusive doenças gravíssimas, como é o caso da raiva, que não tem cura, que são zoonoses, elas são transmissíveis a nós, seres humanos. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre ter um animal. Isso é o que a nossa vigilância aí também usa muito, a posse responsável. Tu tem que, para te ter um animal, tu tem que te responsabilizar por os cuidados que tu vai ter que ter com esse animal. Muito importante, né, doutora, essa tua colocação, porque nossos vereadores aí, eu falo do meu gabinete, mas não é diferente com os outros 8 vereadores. Toda semana a gente recebe muitas ligações e muitas situações envolvendo a causa animal. Sim. Aí são inúmeras as situações. E muitas vezes a gente vai a campo, né, para analisar, ver que o pessoal nos chama, e a gente percebe realmente isso que o senhor falou. Às vezes a família, pela estrutura, a gente vê que não poderia ter nenhum animalzinho, e muitas vezes tem num pequeno espaço, às vezes tem 3 cães, 4 cães ou 2 gatos, enfim, isso traz um custo para aquela família, né? Claro que Tanto alimentação, tanto vacinação, os cuidados, e esse animal ele vai fazer cocô, ele vai pisar um banho, ele vai ter pulga, ele vai ter outras probleminhas aí do dia a dia que tu tem que cuidar bem. Se tu tem um animalzinho, tu tem que, primeira coisa, tu vai ver se tu tem condição, porque tu tem que dar um cuidado adequado para ele, né? Ver se tu vai ter condições de dar. Então a gente percebe muitas situações nesse sentido, e às vezes, muitas vezes as famílias vão sair de férias no final do ano e eles não se preocupam com quem que eu vou deixar. Abandonam às vezes os animais. Né? Que é um período onde tem muitos animais abandonados ali, que é o período de férias. Então essa relação do cuidado
com os pets como que o senhor vê assim o cuidado coletivo são então com a comunidade, né, dentro da questão das transmissões, isso de doenças? de doenças transmissíveis dentro É, da questão da zoonose. é claro, Neri, que é muito importante, tá, a prevenção. O principal é a prevenção. A maior parte dessas doenças dos animais, elas são doenças que são causadas por vírus, porque tecnicamente, a gente separa doenças causadas por bactérias, tem tratamento, tu trabalhou em farmácia, tem tratamento com antibiótico. Doenças causadas por vírus não tem tratamento. Então, como se resolve o problema das doenças virais? Com vacina? Com vacina, com prevenção. Mas também tem como fazer prevenção e tem vacinas contra doenças bacterianas também. Mas o ideal sempre é se pensar na vacinação, ou seja, na prevenção. Existe doenças dos animais que são zoonoses, como a gente já falou antes aí. Nos cães temos a leptospirose, a raiva, que é muito importante a gente falar sobre a raiva, porque Seria a uma raiva hoje, das mais ela graves, né? existe uma lei que seria obrigatório que todo mundo vacinasse seus animais. Isso aí, esses dias eu estava falando com a colega ali da vigilância sanitária. Colega não, ela está fazendo faculdade e ainda não é veterinária, mas Estagiária. ela já entende bastante e ela procurou, foi atrás e viu que existe uma lei que obriga a vacinação antirrábica. Porque a raiva, infelizmente, ela é muito cruel. Ela, a partir do momento que ela se instala numa pessoa, ela, além de não ter cura, a morte é de uma maneira muito, muito, muito ruim, horrível, com convulsões. Bom, termina a pessoa sendo sedada até morrer, porque existiu algum caso no mundo, um ou dois aí casos conseguiram curar, mas isso aí é quase que a gente dá para considerar os tais de milagres, porque ela, a princípio, ela não tem cura. Então, é uma doença que se apresenta nos animais e que existe uma vacina que dá praticamente 100% de proteção. Então, tem que se fazer. Essa vacina tem que se fazer. A vacina antirrábica não existe E qual é pensar a em não fazer. periodicidade assim de É anual. A anual? vacina, Ela a vale por vacina antirrábica ela vale por um ano. É claro que não existe. Eu sempre uso um ditadinho nele que existe o ramo das ciências exatas e das biológicas, né? Em biologia, em matemática, 2 mais 2 é 4 sempre. Sim. Em biologia, 2 mais 2 é 4 de vez em quando. Tá, então, uma vacina, ela não vale exatamente no ano. Tu fez dia 1º de agosto, dia 1º de agosto do ano seguinte vai vencer. É claro que ela é preparada para ela agir um pouquinho mais. Sempre ela vai agir um pouquinho mais tempo. Mas um ano é estabelecido para ti já aplicar a segunda dose, porque senão tu vai esquecer e não vai fazer. Então, a, a vacinação, voltando à vacinação antirrábica é muito importante, e depois entra as outras, né? Os cães têm a gente tem uma vacina lá que a gente chama de V10, que ela previne contra 10 doenças, e entre essas doenças também tem zoonose, tem a leptospirose, que está incluída nessa vacina, que é uma doença transmitida por ratos, gambás, até pela vaca. Existe determinadas cepas da leptospira que pode ser transmitida até pela vaca. Então, é uma vacina muito importante, porque a leptospirose é uma doença grave. Como é bacteriana, tu sabe muito bem que existe tratamento, mas é tratamento longo, muitas vezes não se consegue dar volta, resistência de antibiótico, tem toda essa história. E quais os sintomas que essa tanto a raiva como a leptospirose É traz? muito variado, Neri. Aí seria a gente entrar numa parte mais técnica, eu acho que eu teria que precisar de mais tempo. Hoje a gente não tem muito tempo nessa entrevista. Por exemplo, a raiva, ela se apresenta de uma maneira no cão, ela se apresenta de uma maneira no bovino, ela se apresenta de outra maneira no felino, Não temos muitos sintomas. e de outra maneira também no humano, tá?
Mas a básico, assim, por exemplo, a raiva, no canino é a agressividade, tá? Uhum. E ele não consegue beber água. Então, são dois. No bovino, que é, inclusive o meu genro é veterinário, trabalha para a prefeitura, e tem pegado casos aqui de raiva dos herbívoros. É o Uhum. mesmo vírus, a mesma raiva, Uhum. só em bovinos. E em bovinos, o primeiro sintoma, ele perde o posterior. A parte traseira cai e ele não consegue mais levantar. Esse é pelo morcego, né? Tá aí é Transmitido transmitida pelo morcego. pelo morcego. Mas esse morcego, ele pode transmitir para o ruminante, se ele picar uma pessoa, ele vai transmitir igual. Sim, Eu já levei picada desse morcego, já tive que fazer aquela série de vacinas lá, sim. 10 doses, eu acho, se não me engano. Eu nem me lembro mais como é que foi feito para humano. Quando tu leva, tu Se tem que vacinar fazer. logo. Eu encontrei, contando uma historinha que é bom o pessoal Com saber, é certeza. importante. Eu peguei um caso quando eu era inspetor veterinário ainda, ah, de um bovino aqui no Quilombo, que ele era um bovino pet, ou seja, era uma novilha, que ela vinha para dentro de casa, comia ali, Sim. sabe, dentro de casa, dia de frio ela dormia Bem em dentro de contato com a casa, família. e bem em contato com a família, e ela perdeu o posterior, e eles não se tocaram do que poderia ser, e eles começaram a dar chá para ela tomar. E o cara botou o chá numa garrafa e foi dar um dia, e o bovino só tem incisivos na Sim. parte inferior, em Uhum. cima não tem. E ele foi dar com a garrafa e cortou aqueles dentes, cortaram a mão dele aqui. A baba, saliva Sim. do ruminante Infectado é de. totalmente infectada de vacina antirrábica. Eu cheguei lá, atendi aquele animal, coletei na correria, eu peguei o carro e fui levar o cérebro daquela novilha lá em Eldorado do Sul, no laboratório, para fazer o exame. E no outro dia eu estava com resultado positivo. E aí eu comuniquei, na época era a Marina, a veterinária da vigilância ali, comuniquei a vigilância, aí eles correram lá, trouxeram toda a família para fazer aquela Sim. série de vacinações e agiram rápido e a gente cortou o problema. Mas Uhum. para te ver como a coisa Como pode é, ocorrer, como pode ir para uma gravidade pode ir por muito uma grande. situação muito grave. Se a gente não vai atrás e não atende aquela família ali, imagina o Então, tamanho da tragédia então é que importante, seria. né, doutor, esse espaço para essa informação para a comunidade. Tem Exatamente. A alguma. informação sobre essas zoonoses, as pessoas têm que ter informação Porque às vezes sobre. a pessoa não tem capacidade de diagnosticar o que é, mas ele sentiu Exatamente. algum comportamento diferente, comunique um profissional, né? Exatamente. Procure. Procure um profissional. Ninguém é obrigado a saber sobre É. tudo. Agora procure quem saiba, né, Então, Neri? a ideia desse projeto é justamente isso, né? Exatamente. A conscientização. Conscientização para que as pessoas tenham o seu animalzinho em casa, e hoje são vários perfis de pet, né? Então, Uhum. tem os animais exóticos, enfim, Exato. não é Até um só, bovino, como é o caso que eu não é falei só ali, o né? cãozinho e o gato. É. Então, qualquer alteração, às vezes no comportamento, alguma atitude diferente, algum sintoma que não era observado antes e se observou, então comunique, É. né, um profissional para que consiga, né, estar fazendo a avaliação, Exatamente. evitando aí que se crie Às vezes uma tragédia. uma tragédia, um problema bem maior. Muito importante essas informações, né, doutor? O senhor colocou assim já algumas características, né, dentro das zoonoses, né? E uma pergunta também que eu venho um pouco da área assim sou formado em técnica agropecuária também, Ah, é né? formado em técnica agrícola? Então, mas por questões de prosseguimento em algumas decisões na vida, a gente acabou não exercendo a Não profissão exercendo. por pouco tempo. Mas assim, eu também tenho dúvida, é só o animal que pode transmitir para o humano, ou o humano tem também algumas doenças que pode ser transmitido para o animal? Até para a Não, comunidade, não. a gente aproveitando Elas essa. são vice-versa, mas dificilmente, né? Por exemplo, a raiva. Eu vou citar a Que é raiva. A importante, às vezes, raiva é luta. transmitida pela saliva. Então, dificilmente um ser humano vai morder um animal, Sim. digamos assim, para transmitir a raiva para um animal. Entende? As doenças são transmitidas entre as espécies e quase todas vão e voltam, ou Uhum. seja, tem os dois caminhos.
mas é muito difícil, se torna muito Sim, difícil um ser humano transmitir. transmitir. É mais É do mais animal. fácil um animal transmitir para um ser humano e esse ser humano transmitir para outro ser Sim, humano, sim. entende? Mas a maioria das vezes é do animal para o ser Do humano. animal para o ser Para o ser humano. humano. É importante. Através de uma mordida, através de um arranhão, é que os animais Isso. eles têm um determinado sistema de defesa que tu vai pegar e às vezes ele te arranha, como é o gato, tu vai pegar o cachorro, às vezes ele te morde. Então, existe meios. Por que que dificilmente um bovino iria transmitir? Tem a raiva dos herbívoros, que não é tão grave para humanos, por causa disso. Um bovino não morde um humano. Uhum. Tá? Esse caso que eu atendi foi um caso atípico, que o cara foi dar uma bebida para o E bovino e acabou. acabou ferindo a mão no dente do bovino sem o bovino Sim. tentar mordê-lo, Uhum. entende? Então é um caso atípico, mas o bovino não iria Não morder ia ele, morder, claro. exato, Não tem entende? esse Então perfil. tem que ver a situação de cada animal ou de cada ser humano com a relação que tem com o Sim. seu pet ou animal. Excelente, muito boa a informação. Uma zoonose, né, que é muito comum, né, principalmente nos gatos, né, doutor, é importante. A gente sabe que muitas famílias têm gatos. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco da esporotrictose, né? Esporotricose. Esporotricose, Tricose. que Esporotricose. ela é uma doença Esporotricose é um fungo, Neri. que É, é altamente transmissível, né, para o ser humano, né? No gato. essa é uma Esse é do doença, gato, né? essa é do Só gato, dá a no gato. esporotricose dá no gato. A esporotricose é uma zoonose considerada bastante grave, tá, Neri? Ela atinge os gatos e o tratamento. Vamos primeiro falar do gato. O tratamento para cura da esporotricose no gato é um tratamento longo, normalmente dura em torno de 6 meses, ele tomando aqueles comprimidos de Antiviral. antifúngicos, É um fungo. ele é um fungo. Antifúngicos que são caros, é um tratamento caro, demorado e muito problemático, porque só existe oral. Como é que tu vai administrar um comprimido por dia para um gato durante 6 meses? O gato normalmente não aceita um comprimido, já dá uma mão de obra para te dar um comprimido um dia. Uhum. Aí tu imagina 6 meses tratando. Quando se trata de gato de rua, gato altamente agressivo, que a gente tem na rua, como que vai se tratar um animal assim? Então, isso começa, tu vê que isso já começa a transformar essa zoonose numa zoonose grave. Uhum. Por quê? Porque Difícil tratamento, dificilmente caro, tu consegue tratar e é caro, tá? Agora vamos para a gravidade no humano, certo? sintomas. Qual é o sintoma no animal É uma ferida que não cura e ela vai abrindo, perde o pelo, ulcerando, vai ficando ulcerada, assim, sangrando, sem o e pelo? geralmente começa a inchar aqui a região do nariz, É fica. para a nossa comunidade saber identificar Isso é isso, né? bem importante. São feridas que não curam, tá? Uma Uhum. ferida que ao ver, porque às vezes um ferimento de um gato, um arranhão de um no outro, uma mordidinha, em Sim, logo 2, 3 dias ali já já está começa. sequinho, cicatriz e já vem o pelo. Uhum. E a esporotricose não, cada dia ela aumenta mais. Ela Uhum. vai aumentando aquela Ficando aquela lesão ulceração. sem pelo, ulcerada, tá? E geralmente o gato começa a sentir coceira e começa a se mutilar E aí fica pior ainda a e fica situação. pior ainda a situação, tá? Esses são os sintomas no gato, tá? E humanos, uma pessoa totalmente saudável, porque o fungo ele é muito oportunista. Uhum. Um ser humano totalmente saudável, com todo o sistema de defesa normal e funcionando bem, dificilmente vai adquirir esporo. Tá? Agora, velhinhos, que o ser humano já, Tá com a imunidade idosos, baixa. a imunidade já não é tão boa, ou crianças pequenas que ainda não formaram um sistema imunológico Imunológico. bom, aí ela se torna grave. E aí é aonde é pior. Por quê? Porque velhinho e criança é bem mais complicado de tu curar. A mesma coisa que é difícil no gato, né? Então a esporo eu considero também, ela não é totalmente fatal, como é a raiva,
Mas a esporo eu considero das gravíssimas. E tanto como a raiva, como essa A esporo? esporotricose. Esporo é tricose. A gente chama só de esporo, É, porque fica mais fácil para não é o precisar nome enrolar a língua. Por mais que a gente é meio familiar na área, mas tem uns nomes que é meio Essa é complicado. lembrar do tricô, esporo, tricose. Tricose, isso aí. Tanto então a raiva como a esporotricose, ela, a partir do momento que ela for identificada, a recomendação é isolar o animalzinho. Tentar Isolar, tem que isolar isolar, tem que isolar. dos outros animais que Exatamente. estão saudáveis. Então, um pouco eles brincam, eles brigam e ele vai acabar transmitindo para os outros animais. Exatamente. Isso Não, é mais. a maior transmissão da esporo é briga, né? Porque o felino depois a É gente aquela pode questão falar do domínio da sobre área, né? outra área. Eles têm aquela territorialidade e tal, Domínio do é, território. domínio de território, eles brigam por causa de território, eles brigam por causa de fêmeas, e É uma nessas disputa brigas, constante. um arranhão ele se transmite e espalha uma doença. Hoje, pelo que tu identifica lá no teu dia a dia, são mais animais de rua que estão susceptíveis ou Mais de rua, mais de os rua, com domésticos certeza. não tanto, né? Não, não. Agora, quando a pessoa consegue conter o seu animal, que ele fica dentro do seu espaço e Não tem dificilmente muito contato briga, com o outro, né? é. Mas aí podemos partir para outro assunto que envolve isto? Com certeza. Então vamos lá, Com vamos certeza. falar sobre. Aí vem os métodos de prevenção, tá? Era O o que próximo. que é prevenção contra esporo? Não existe uma vacina contra esporo. O que existe, porque é um fungo, não existe vacina contra fungo. O que existe de prevenção contra esporo? É tu tentar conter o teu animal e tu castrar o teu animal. A castração se torna um modo de prevenção excelente, porque a partir do momento que tu castra os machos, eles não vão mais brigar por fêmea. Se tu me Eles não vão permitir, sair para rua para. se tu me permitir, vou pegar carona aqui na tua colocação e trazer essa informação para a comunidade que é muito importante. O município, né, doutor Hugo, tem um Faz. projeto Sim, é muito nosso parceiro. bacana, tu é parceiro também do município, que hoje praticamente não tem fila, né, para castração no município. O máximo é agendamento, é uma semana. Rápido. Antigamente nós tinha a questão de renda, né, familiar, que liberava, hoje não tem mais a questão de renda. Não tem mais Qualquer faixa de renda, ele pode ser um candidato a ter a castração, fazer a castração gratuita. Né? Então é importante estar trazendo essa orientação para a nossa comunidade. Quem tem seu animal em casa, tanto cão como gato, e devido à questão dessa zoonose, também agora da esporotricose, que é a doença que o doutor disse que, como preventivo, é a castração uma das ferramentas mais importantes. Procure a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, verifica lá quais são os parceiros, né? Tem a Clínica Saúde Animal, que é do Dr. Hugo, tem outros parceiros também do nosso município. Então, procura a secretaria, faça seu cadastro para maiores informações e tu vai estar e o cidadão vai estar contribuindo muito, né, para a gente manter então a saúde, que é questão de saúde pública, né? Então, cuidando dos nossos animais, com certeza a gente vai estar cuidando também da saúde da nossa população. Desculpa, mas eu achei importante, né, para trazer essa informação, com certeza. Isso para a nossa comunidade, e o intuito disso é levar essa Exatamente, como nós falamos no começo do Júlio Dourado, o importante é a conscientização da comunidade sobre isso, para elas terem um pouco mais, a comunidade ter um pouco mais de conhecimento sobre essas doenças e zoonoses e como prevenir, né? Não adianta a gente apresentar o problema, Neri, e nós não apresentarmos uma solução. Então, é o que nós estamos tentando fazer aqui. A prevenção da esporo, que é uma doença gravíssima, como ela não existe vacina, a principal prevenção é a castração. Porque vai deixar o animal mais tranquilo e acaba a encrenca, como a gente diz, ou seja, as brigas entre eles, né, que é onde eles mais se transmitem. Maravilha. Doutor Hugo, a gente está com o nosso tempo escasso, então a gente vai encaminhar para o final, mas eu gostaria que tu trouxesse mais alguma informação, que é muito importante, dentro do calendário vacinal dos nossos animais, qual é o período, que algumas doenças que tu bem colocaste, não tem vacina, é a prevenção e o cuidado, né, e a atenção, ficar atento ao seu animalzinho, né,
e de vez em quando, claro, levar para um profissional para ver como é que está a saúde do seu animal. Mas dentro do período das vacinas, qual é o período, né, para a nossa população o ideal para estar vacinando, então, para as outras doenças aí, os seus animais? Eu vou separar em partes, então, como eu falei antes, a esporo, vamos falar sobre doenças. A esporo, já falei, não existe vacina, a prevenção melhor é a castração, certo? Agora vamos para outras doenças de gatos, tá? Existe um protocolo vacinal, uma vacina contra 5 doenças, tem a calicivirose ali que nós estávamos falando Que antes, não é a é o zoonose, né? complexo viral felino, que é as doenças respiratórias, e, e existe a FIV e a FeLV, que é O HIV o HIV seria a FIV e a FeLV a leucemia, tá? Uhum. Só existe vacina contra a FeLV, contra a leucemia. Então existe um protocolo vacinal para o gato que tu faz a primeira vacina aos 60 dias, um reforço 30 dias depois dessa vacina quíntupla que previne contra a FeLV e a do complexo respiratório lá, né? Uhum. Tu faz a vacina com 60 dias, depois um reforço com 90 dias, ou seja, 30 dias depois, e anualmente, tá? Basicamente é isso. O felino se recomenda sempre fazer o teste, principalmente quando foi adoção assim de rua, fazer o teste para ver se já não tem a FeLV. Porque se ele já tem, daí não tem por que tu fazer uma vacina até que é mais cara, aí tu só faz a do complexo respiratório, tá? Canino. O canino, o protocolo de vacina. Eu esqueci de falar, o gato e o cão têm a vacina da raiva. Essa é uma vez por ano, sempre. Que é mais É ou menos esse uma. período, né? Esse Exatamente. período também tem Se as vacina o campanhas, né? animal acima de 5 meses, a primeira vacina, e depois todo ano, tá? Que geralmente agora em agosto a clínica faz ali uma campanha de vacinação todo ano, e agora dia 2 de agosto, eu acho, já vamos estar saindo para a rua e a gente já está fazendo a nossa campanha de vacinação. Igual em Tá? todos os Sempre bairros, né? todos Fazer. os bairros e inclusive na colônia. A gente procura abranger todo o interior também. E o executivo Nos é apoia, parceiro nisso, né? sempre tivemos um apoio da prefeitura aqui. Maravilha. E aproveitando, o que o senhor percebe, né? E aí já encaminha para o final, o que o poder público, a comunidade, dentro da sua experiência de anos aí na questão do cuidado com os animais, o que o senhor percebe que hoje seria um projeto ideal do executivo e a comunidade, enfim, para que a gente tivesse, muitas vezes a gente às vezes tem a sensação de estar secando o gelo dentro da questão da causa animal, né, doutor? E aí, indo um pouquinho mais além das zoonoses, né, mas o que o senhor percebe que a comunidade pode estar fazendo e o poder público ainda para a gente evoluir mais ainda nessa Bom, temática? Neri, desculpa eu não saber te dar uma resposta e não saber dar uma resposta ideal para a comunidade, porque eu também tenho essa mesma sensação que tu acabou de falar, esse recolhimento, animais, aí vai esses animais que vão para o abrigo, tal, isso aí é a mesma sensação que eu sinto de a gente estar secando gelo. Olha, a gente trabalha com isso, com essa causa animal há muitos anos, e infelizmente, eu não sei uma solução. Eu não sei uma solução. Porque é preocupante, né, É doutor? muito preocupante. Hoje Quantos segundo, animais tem nos segundo, abrigos aí? segundo, são quase 400 animais. Segundo os dados da Secretaria da Vigilância, né, sanitária, hoje o município gasta em torno de 2 milhões anuais com a causa animal. Sim, Só o ano a passado, maior parte vai nesses só abrigos o aí, ano né? passado foram castrados também 2.600 animais. Então isso vem uma campanha já desde 2012, né? E aumentando É. todo ano, aumentando gradativamente. A castração, então, como o senhor colocou, é super importante. O município é Sim, parceiro, isso porque aí hoje praticamente não é. não temos Eu fila. acho que o município já faz o que pode, digamos assim. Já faz o que pode, que é nós temos ali o convênio com a prefeitura, a gente é parceiro da prefeitura, no sentido de castração e de atendimento.
nós atendemos também animais que ficam Atropelado, doentes no abrigo, a gente as ONGs atende, acabam as encaminhando ONGs através da vigilância encaminhando. sanitária. Hoje a gente tem ali internação, né? A gente tem Tipo 24, hospital 24, veterinário, exatamente, a gente tem 24 horas já, há há bastante um ano tempo. e pouco, né? A gente tem 24 horas, então a gente tem internação e a gente atende todos esses casos que a prefeitura nos manda lá, de animais doentes, machucados, atropelados. Esses casos todos a gente atende. As castrações também a prefeitura também banca. A única coisa que eu não sei, porque a gente fica pensando assim, né, Neri? Tu vai num abrigo desses, tu vê às vezes lá uns cães velhinhos e tal. É difícil que uma pessoa que queira adotar, porque ela Só, vai se apegar e só mais logo em seguida vai perder o animal, vai pelo, perder o amigo, né? pelos números, a adoção é dos filhotes. Mais Exatamente. velhinho, o Mais pessoal não velhinhos o adota. pessoal não adota mais. Então, tu vê E aqueles animais lá e vão ficar lá nos abrigos vão ficar lá até nos 15, abrigos. média de vida, 15 anos? Por Por aí. aí, né? Então, olha o tempo. E a cada E isso ano, aí, infelizmente, eu não sei te dizer uma solução. Se eu tiver, com certeza eu vou é, procurar. Se eu tiver alguma ideia algum dia, vou procurar a prefeitura, vou procurar com vocês, certeza. vou procurar o poder público para tentar ajudar. Enquanto Porque isso, enquanto isso, as a ferramenta que ferramentas nós temos é a outra, orientação, informação, né? exatamente, e atendendo e castrando e conscientizando as pessoas sobre a responsabilidade que nós falamos no começo da entrevista. Hoje nós temos esse problema, né, sobre os abrigos superlotados, né, muitos animais na rua, mas nos últimos 10 anos foram castrados mais de 12 mil Sim, animais. sim. Então imagina se não tivesse, né? Imagina se nós não É um estivéssemos. crescimento exponencial, né? Cada ninhada é quantos em média? 5, 6? 5, 6, É. tanto de cães como de Então, gatos. olha a importância de castrar para controlar esse crescimento Com populacional certeza. também, que aí vai estar também evitando a questão das doenças que a gente tanto falou. Exatamente, a questão das doenças e a questão da posse irresponsável. Doutor, então, um minutinho para o senhor fazer as suas considerações finais, algum recado, falar um pouco também, né, do seu trabalho lá da clínica e Não, não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de ter vindo aqui e esclarecer um pouco o que a gente sabe, né? Eu sempre gostei muito de. Eu tenho, acho que o dom, minha esposa é professora, e eu acho que eu tenho o dom de professor, porque eu gosto de de passar passar o meu informação, conhecimento. com certeza. Eu estou com 66 anos, daqui a pouco vou partir para uma outra, e o que, que adianta eu levar esse conhecimento que eu tenho? Eu Tem que gostaria de disseminar, né? deixá-lo aqui. Tem que Deixar, disseminar. E exatamente. essa é uma das E- oportunidades, das ferramentas que a gente tem para estar contribuindo. Exatamente, uma oportunidade de repassar o que a gente sabe. E sempre que vocês precisarem, Muito obrigado. é só procurar por mim que eu faço questão de que o que eu sei eu vou fazer o máximo para repassar o que eu sei. O que eu não sei, como tu acabou de fazer uma pergunta ali sobre a solução para esses abrigos superlotados, eu não sei, infelizmente, não posso Sim, dizer. Agora, o que eu souber, com certeza eu vou transmitir aqui para as pessoas. maravilha então, doutor. Agradeço imensamente e a gente tem que fazer novas e provocações mais, vamos dizer, não demorar tanto, né? Exato. Mais rápidas também, né? Com mais vezes aí para a gente estar levando essas informações, não somente no Júlio Dourado, Sim. né? Às vezes a gente se comemora, fala do assunto daquele período, depois, durante os outros meses do ano, é Não, esquecido. Então, esquece tudo, né? a gente vai estar sempre de portas abertas aí, as ferramentas aqui da Câmara, do Legislativo estão sempre à disposição. Muito obrigado aí por ter disponibilizado o seu tempo, que é precioso, né? Tem sempre muito trabalho, mas para a gente vir aqui discutir e levar essas informações super importantes aí para a nossa comunidade. E dizer que também para a nossa comunidade que o Legislativo, o gabinete do vereador Neri está sempre à disposição, nos acompanhe pelas redes sociais, o Júlio Dourado esse mês, então, da conscientização das zoonoses está só começando e durante o mês aí a gente terá outras programações que já estão organizadas aí pelos nossos assessores, pela mesa diretora. Então, com o intuito de levar mais informações, vamos ter aqui doações de animais também aqui no Espaço da Cidadania. Então, fique atento, a semana que vem a gente vai ter mais ações aí, vai ter um brechó também com roupinhas
para os pets, agora para os períodos mais frios do ano. Então, nos acompanhe para mais informações. Um grande abraço do vereador Neri da Farmácia, mais uma vez, muito obrigado, doutor. Um abraço a todos.